Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Então, na aula de hoje, a gente vai iniciar o assunto, então, continuidade de funções. A gente vai estudar, então, o que é uma função contínua, tá? Vamos começar, antes de falar de funções contínuas, vamos falar o que é um processo contínuo, né? Um processo contínuo é aquele que ocorre gradualmente, sem interrupções ou mudanças abruptas. O funcionamento de um processo contínuo, ele é suave, né? Ele não tem nada abrupto, tudo é gradual num processo contínuo. Vou dar aqui exemplos de processos contínuos, né. Primeiro, uma máquina de uma fábrica, né, uma máquina que é usada lá na fabricação de alguma coisa, né, e essa fábrica ela não fecha nunca, ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo ano, né. Então o que que acontece, né, a velocidade com que essa máquina funciona, a velocidade com que giram as engrenagens dessa máquina, tá, é proporcional à atividade produtiva da fábrica, né. Óbvio que a máquina vai girar mais rápido em períodos que está vendendo mais o produto, vai girar mais lento quando está, produzindo menos, né. Então, na verdade, essa máquina é um exemplo de um processo contínuo, porque ele é continuado, né, ele está sempre funcionando e não há saltos na velocidade das engrenagens, né, enfim, na velocidade da produção, dessa máquina, tudo é muito suave. Provavelmente, durante o fim de semana, a máquina, vai ser reduzida um pouco a produção, né, porque a turma que trabalha, né, os trabalhadores que trabalham fim de semana deve ser uma turma menor, talvez no verão, né, por haver um menor consumo, né, devido às férias, sei lá, também a máquina vai ter uma redução na velocidade, mas tudo é suave, né, nada é abrupto. A mesma coisa um satélite de comunicações em órbita, né, em que a velocidade angular é relativamente constante, né, durante todo o período útil do satélite, né. Eventualmente, devido à órbita, elíptica do satélite, a velocidade pode variar, né, em alguns momentos, né, da órbita, mas toda variação ela é suave, nada é abrupto, né. Então esses são exemplos, então, de processos que são contínuos, né. Bom, então agora vamos definir o que que é continuidade de função, né, mas primeiro a continuidade em um ponto, em um número real. Então, uma função f ela é contínua em um número a real se o limite de f de x, quando x tende a A, é igual ao próprio valor da função nesse número A. É interessante, essa definição, ela na verdade implica três coisas diferentes. Primeira coisa, eu preciso que o lado direito dessa igualdade exista, ou seja, a função tem que estar definida em A, no número A, tá? F de A tem que estar definida, tá? Segunda coisa, tem que existir o lado esquerdo da igualdade, ou seja, esse limite de f de x quando x tende para A tem que existir, tá? E finalmente, a terceira condição, né, que essa definição implica é que as duas coisas têm que ser iguais, né, o valor então da função no A e o valor do limite tem que ser iguais, ok? Então são três coisas que tem que acontecer para uma função ser contínua em um número A, em um ponto. Vamos dar aqui um exemplo, né? Então aqui é um exemplo de um gráfico de uma função, né? E nós vamos analisar aí, nós temos 5 pontos para analisar, A, B, C, D, E, né, são os números, lá no eixo X, né, que eu marquei, que a gente deve analisar. Bom, primeiro lugar, no ponto A e no ponto D, eu acho que não há dúvida, né, de que a função é contínua no ponto A de Ana e D de dado, né? Ponto A e o ponto D, né? Esse aqui, ó, este aqui e este aqui, né? Nós não temos dúvida de que a função é contínua. Aqui ela é suave, ela está decrescendo suavemente. Aqui ela tem um ponto de inflexão, né? Que ela vinha decrescendo, atinge um mínimo no ponto D e depois volta a crescer. Então, no ponto A e ponto D, ela é contínua, sem dúvida nenhuma.
Vamos analisar agora o ponto C. O ponto C. Observem que no ponto C a função está indefinida, ela não tem valor. Isso significa, vamos voltar aqui na definição, né? Isso significa que falha a primeira condição. Para a função ser contínua num ponto, ela tem que estar definida nesse ponto. Observe, então, que no ponto C a gente tem uma descontinuidade, porque a função não é contínua nesse ponto, temos uma descontinuidade no ponto C, porque a função não está definida neste ponto. Nós temos aqui uma assíntota vertical. Uma assíntota vertical, ok? Agora vamos para o ponto B, B de bala, né? Aqui, né? Esse ponto aqui, nós temos o que eu chamo de um degrau, né? A função muda de valor abruptamente, ela vinha vindo aqui, né? E aí ela tem um degrau, ela vem para cá e continua por aqui, né? Então, nesse ponto aqui, nós temos tipo um degrau, né? Vamos analisar se existe o limite da função quando x tende a b. Vamos ver. O limite lateral esquerdo, tá? Quando eu venho me aproximando de b pela esquerda, o valor da função vai tendendo a esse ponto aqui, a esse valor aqui, mais ou menos aqui, né? E o limite lateral direito, quando eu me aproximo pela direita do b, olha, os valores vão se aproximando desse valor aqui, né? Desse valor aqui. Então, o limite lateral esquerdo está aqui, o limite lateral direito está lá em cima, né? Então, obviamente, como os limites laterais são diferentes, não existe o limite pontual. O limite pontual não existe. Então, falha. Embora a função no ponto B está definida, não é o caso do C, tá? Em que a função estava indefinida. No ponto B ela vale esse valor aqui, ó. Aqui tá uma bolinha aberta que está fechada, então vale esse valor aqui, né? É a projeção desse ponto preto aqui no eixo Y. Esse é o valor da função no ponto B, né? No número B, tá? Então a função tem valor. Ela passa, portanto, na primeira condição de continuidade. Mas a segunda não, né? Veja que os limites laterais são diferentes, portanto, nós não temos o limite pontual. Vamos subir lá em cima, né? Então, falha a segunda condição. O limite de f de x quando x tende para A não existe, né? Porque os limites laterais são diferentes. Então, no ponto B, ela passa pela primeira condição de continuidade, a função está definida, mas não passa na segunda. Então, apresenta também, no ponto B aqui, né? Apresenta também uma descontinuidade, né? Esse degrau aí representa uma descontinuidade. Finalmente, vamos analisar o ponto E. O ponto E aqui, né? Que é esse aqui. Observem que a função é aqui, esse pedaço aqui, esse intervalo que vai do C até o mais infinito, é tipo uma parábola, né? Não é bem uma parábola, porque aqui nós temos uma assíntota, e a assíntota está vertical e parábola não tem assíntota. Mas, enfim, tem uma curva aqui, né? Com uma concavidade voltada para cima, né? Parecido com uma parábola, né? Ok? Então, nós teríamos aqui nada de especial, né? Teoricamente, todos esses pontos aqui, a função é contínua. Mas vamos analisar o ponto E. No ponto E, nós temos uma coisa interessante. O ponto E, a função está definida no ponto E? Está. Ela vale esse valor aqui, ó. Observem que aqui está vazio, né? E aqui está cheio. Então, o valor da função no ponto E é z. E qual é o limite da função f de x quando x tende a E? Vamos ver os limites laterais. Tanto o limite lateral esquerdo quanto o limite lateral direito converge para o mesmo valor. Converge para o valor k. Ok? Então, observe. Então, ela está definida no ponto E, tá, vale z. Existe o limite no ponto E? Existe, é k. Mas os dois são diferentes. Portanto, ela passa pela primeira condição, passa pela segunda condição, mas o limite não é igual ao valor da função. Portanto, falha na terceira condição de continuidade, portanto, essa função apresenta uma descontinuidade no ponto E, né? Apresenta aqui uma descontinuidade no ponto E, ok? Então, esses são os 5 casos que eu queria mostrar para vocês. Bom, nós temos uma forma mais branda de definição de continuidade que faz uso dos limites laterais. Então, a gente consegue definir, usando os limites laterais, consegue definir
que uma função é contínua à direita, veja que isso é uma coisa mais branda. Uma função é contínua à direita quando o limite lateral direito é igual ao valor da função. E a função é contínua à esquerda se o limite lateral esquerdo é igual ao valor da função. Vamos observar aqui, nesse caso, de novo, esse ponto B. Observe, nós já sabemos que a função apresenta uma descontinuidade, ela não satisfaz aquela definição mais rigorosa, né, de continuidade, a primeira. Vamos ver se ela satisfaz alguma condição de continuidade lateral, né? Vamos ver aqui. Pelo lado esquerdo, né, o limite pelo lado esquerdo, o limite lateral esquerdo, né, para x igual a b, é esse valor aqui, né, correspondente a esse ponto aqui que está furado. E o valor da função está lá em cima, né? Está lá em cima. Então, difere o limite lateral esquerdo do valor da função, portanto, ela não satisfaz essa condição de continuidade à esquerda. Vamos ver a condição de continuidade à direita, né? Vamos ver qual é o limite lateral direito. O limite lateral direito, eu me aproximando aqui pela direita do ponto B, o valor do limite vai se aproximando aqui desse ponto preto, e o valor da função é o valor aqui do y, né, da coordenada y desse ponto preto. Portanto, coincide o valor da função com o limite lateral direito, e ela, portanto, o ponto B, essa função no ponto B, no número B, ela é contínua à direita. Ela não é contínua no ponto B, ela não apresenta continuidade à esquerda no número B, mas ela apresenta continuidade à direita no ponto B, porque ela satisfaz essa condição aqui de continuidade à direita, né? Ok? Muito bem. Então são duas definições mais brandas, né? Continuidade lateral, né? Vamos dar aqui alguns exemplos, então, de continuidade em ponto, né? Em um número de funções, ok? Vamos começar, então, pela primeira função, que é essa aqui, f de x igual a x ao quadrado menos x menos 2 dividido por x menos 2, né? Então, é óbvio que essa função é uma função racional e ela apresenta uma assíntota vertical, obviamente apresenta uma assíntota vertical em x igual a 2, né, que é onde se anula o denominador dessa função, e óbvio que ela apresenta uma descontinuidade nesse ponto. Nos demais números do conjunto R, né, ela está definida e ela é contínua, né? Então, essa função ela apresenta descontinuidade apenas no número x igual a 2, ok? Então, essa é fácil, é tranquila. Vamos para o segundo caso. É uma função, então, modular, né? Definida por casos. Ela tem alternativas. Quantas alternativas ela tem? Tem duas, né? Se o x é diferente de zero, o valor da função é 1 sobre x ao quadrado, gráfico esse aqui que nós já vimos em vídeo aula anterior, e se o x é igual a zero, o valor da função é 1. Tá? Então, é uma função por casos, e o gráfico dela é esse aqui, né? Esse em verde, né? Em verde nós temos o primeiro caso. Em azul, nós temos o segundo caso, que é quando x é igual a zero, o valor dela é 1. Então, ela apresenta o quê? Ela é uma curva assim, que nós já tínhamos visto essa função 1 sobre x ao quadrado, né? Apresenta essa curva verde, né? A parte verde apresenta uma assíntota vertical em x igual a zero, né? Em cima do eixo y, né? Mas no x igual a zero ela está definida. Ela está definida e vale 1. A função vale 1 em x igual a zero, ok? Então, em primeiro lugar, o domínio dessa função é os reais. Ela está definida em todo R. Tá? A função, aqui a função que a gente tinha visto anteriormente, que era 1 sobre x ao quadrado, o domínio dela era R excluindo-se o número zero, né? Se vocês se lembram, né? Mas essa aqui não, devido à segunda alternativa, ela está definida em todo R, tá? O gráfico dela é esse, né? Bom, a análise que a gente faz aqui, né, é de que o valor da função não coincide com o limite, né? O limite lateral esquerdo e direito da função é infinito e o valor da função é 1, né? Então, obviamente, ela apresenta então uma descontinuidade, né?
O limite de x tendendo de 1 sobre x ao quadrado, limite tendendo de x tendendo para zero, não existe, né? Ou seja, ele não é limitado. Teria que ser limitado. Para a função ser contínua, não dá para ser infinita, tem que ser limitado, é um valor infinito, né? E isso não coincide com o valor da função no ponto, que é 1, né? F de 0 igual a 1, né? Então, a função apresenta, essa função aqui, apresenta então, uma descontinuidade em x igual a 0, né? Porque o limite não existe no sentido que não é limitado, é um valor infinito, né? Não existe continuidade quando o valor da função no ponto é infinito, é uma assíntota vertical, né? Não coincide com o valor da função no ponto, que é 1, ok? Bom, aqui nós temos uma função muito interessante, né? Que é chamada de função piso, o símbolo dela são essas chaves aqui, né? Desse jeito aqui que aparece aqui, né? Então, o valor dessa expressão aqui, ele é sempre o valor do piso de x, da função piso de x, sempre é o maior inteiro que é menor ou igual a x. Então, por exemplo, o piso de 10 é 10, mas o piso de 9,5 é 9, e o piso de 10,5 é 10, né? Só para entender. Observem que quando a gente trabalha com os números negativos, é o contrário. O piso de menos 10, tá, é menos 10. Mas o piso de menos 10,5 é menos 11, porque é sempre o maior inteiro menor ou igual a x. E o menos 10,5, menos 10,5, né, o menor inteiro que ele, o maior inteiro que é menor ou igual a ele, é o menos 11, né? Então tem que ter cuidado com isso, né? Então esse é a função piso, pensem bem nessa definição, o maior inteiro que é menor ou igual a x, ok? E resulta nisso aqui essa função. Vou ter que diminuir aqui, só um pouquinho, vamos botar 150, que eu acho que vai ficar toda a função, né? Ok, ficou toda a função aqui. Então, observem o seguinte, né? A função é o que eu chamo de... Eu tenho um apelido para essa função, a função escadinha. É uma escadinha, tem uns degrauzinhos, né? Então, nós temos aqui, sempre que ocorre um número inteiro, nós temos um degrau. Então, aqui no menos 1, ele vinha em menos 2, observe que menos 2 é o menor inteiro, desculpe, é o maior inteiro menor ou igual que qualquer valor que seja menor que menos 1 e maior que menos 2. Então, no intervalo de menos 2 a menos 1, o piso é menos 2. Em menos 1, o valor é menos 1. Ó, observe aqui está fechado, aqui está aberto. Ó. Aqui está uma bolinha fechada. De menos 1 a 0, até um valor menor que 0, está aqui, esse é mais um degrau. O valor do piso de 0 é 0, até 1 é 0, aqui o valor em 1 é 1, e depois em 2 é 2. Observe sempre que aqui é aberta a bolinha, aqui é fechada, fechada, aberta. Espero que estejam enxergando aqui, né, em cima do eixo x, né, essa função, né, em verde, né? Vamos voltar para 200%, né? Vou centralizar aqui. Okay. Muito bem, aqui fica melhor de ver, né? Então, essa escadinha, né? O que acontece? Observem que a função apresenta descontinuidade em todos os números inteiros. Ela é contínua em todos os números que não são inteiros, né? Então, dentro dos degraus aqui, né, esses valores que estão aqui, ó, dentro do intervalo, não tem problema, mas nos extremos de cada um desses intervalos, que são os números inteiros, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, nós temos aqui uma descontinuidade bem conhecida. Por que nos números inteiros é descontínuo? Porque não tem o limite pontual, né? Porque o limite lateral esquerdo, por exemplo, aqui no x igual a 0, o limite lateral esquerdo é menos 1 e o limite lateral direito é 0, né? Então não tem o limite pontual nos inteiros, portanto a função é descontínua. Mas ela apresenta continuidade à direita. Ela não apresenta continuidade à esquerda nos números inteiros, né? Mas continuidade à direita ela apresenta. Observe que o limite aqui vindo pela direita do 0 é 0 e o valor da função em 0 é 0. Aqui o limite vindo pelo lado direito do 1, né? Me aproximando de 1 pela direita, o limite é 1 e o valor da função é 1, né? Então, essa função apresenta, resumindo, essa função escadinha, né, como eu chamo, ela apresenta
descontinuidade em todos os números inteiros, ela não é, nos números inteiros, ela não é contínua à esquerda, mas é contínua à direita, ok? Em todo o restante dos números reais, ela é contínua, né? Ela apresenta descontinuidade apenas nos números inteiros, ok? Bom, tudo isso que a gente viu até agora, tá, é continuidade pontual, continuidade num ponto, num número. A gente agora precisa estender essa ideia de continuidade para a ideia de continuidade em um intervalo do R, né? Então, uma função é contínua no intervalo se é contínua em todos os números desse intervalo, ok? Tudo bem, essa é a definição. Só que aí, caso a função não seja definida em algum lado das extremidades do intervalo, então, no intervalo, né? O lado esquerdo, se ela não está definida à esquerda da extremidade, a esquerda da extremidade esquerda do intervalo ou à direita da extremidade direita do intervalo, a continuidade na extremidade vai ser entendida como continuidade lateral, à direita ou à esquerda, dependendo de qual extremo é, ok? Então a função seria se no intervalo a função não está definida fora do intervalo, a gente vai usar a continuidade nas extremidades como sendo continuidade à esquerda e à direita, obviamente, porque o outro lado não existe, né? Vamos ver esse exemplo, vai cair bem nesse caso aí, esse exemplo aqui, né? Que seria a função f(x) igual a 1 menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, nesse intervalo, fechado menos 1, fechado 1. Observem que esse intervalo aqui é exatamente o domínio dessa função. Essa função está definida nesse intervalo, né? Ela não está definida à direita da extremidade 1, nem à esquerda da extremidade menos 1, né? Ela só está definida nesse intervalo fechado, porque qualquer valor em módulo maior do que 1, né? O x ao quadrado vai ser maior que 1, 1 menos um valor maior que 1, dá um número negativo e não existe raiz quadrada de número negativo. Então, esse intervalo que eu estou querendo verificar a continuidade é exatamente o domínio dessa função. Então, nós temos que fazer uso daquela ideia de continuidade à direita ou à esquerda nas duas extremidades. Então, na extremidade 1, do número 1, nós temos que considerar continuidade à esquerda, me aproximando de 1 pela esquerda. No lado, na extremidade menos 1, do número menos 1, tem que considerar a continuidade à direita, né? Já que à esquerda a função não está definida, ok? Então, na verdade, o que a gente vai fazer é dividir a análise de continuidade dessa função em 3 casos. Primeiro, a gente vai analisar o intervalo aberto, excluindo-se os dois extremos. Então, o aberto, menos 1 a 1. Vamos excluir o número menos 1 e 1. Analisamos, ok? A função é contínua ou não é contínua nesse intervalo? É contínua, ok. Passamos, então, para a segunda parte, que é analisar a continuidade nos extremos, e aí a gente usa a continuidade à direita ou à esquerda, ok? Então são 3 partes. Intervalo aberto, depois a continuidade à esquerda, continuidade no intervalo, desculpe, no extremo esquerdo e no extremo direito, ok? Vamos lá. Então, iniciando então no intervalo, a primeira parte, né? No intervalo, no interior do intervalo, tirando as extremidades, né? Então, seria um intervalo aberto de menos 1 a 1. Então, eu vou pegar um número A qualquer, né, desse intervalo, e seja maior que menos 1 e menor que 1. Então, ele está no intervalo, só não pode estar nas extremidades. Vamos fazer, então, a análise do limite. Qual é o limite dessa função, né? Essa função aqui, né? f de x em A, para esse A aqui nesse intervalo. Então, o limite de f de x quando x tende para A é o limite de 1 menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado quando x tende para A. Isso aí é 1 menos o limite de raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado quando x tende para A. A aplicação, então, da propriedade aquela que vocês já conhecem, da soma e subtração, envolvendo limites, né? Aqui, pessoal, o limite entra para dentro da raiz, usa aquela propriedade da raiz quadrada, desde que o quê? Desde que 1 menos x ao quadrado, 1 menos x ao quadrado tem que ser maior que zero. Maior que zero. Ele não pode ser nem menor que zero, nem igual a zero. Isso é o que diz lá a propriedade da raiz quadrada quando envolve limites, ok? Este passo aqui é uma coisa que nós vamos ter que testar depois.
Vamos continuar para ver onde leva. O limite agora desse parênteses, a gente sabe que é 1 menos o limite de x ao quadrado. E aqui nós temos aquela propriedade da potenciação. Isso aqui fica o limite de x quando x tende para a elevado ao quadrado. Aqui nós temos um limite trivial, esse limite aqui é a. Então fica 1 menos raiz quadrada de 1 menos a ao quadrado, né? Que é o próprio, observe, isso aqui é o próprio f de a, né? Se eu pegar aqui f de a, x é a, fica 1 menos raiz quadrada de 1 menos a ao quadrado. Portanto, isso, se esse passo que eu dei aqui, o da raiz quadrada, ou seja, se 1 menos x ao quadrado é maior que zero, eu posso dizer que ela é contínua em todos os a's desse intervalo aqui, né? Do a maior que menos 1 e menor que 1, né? Porque o limite, então, da função é igual ao valor da função no ponto. Observem que esse passo aqui, né, em que eu fiz isso aqui, ele pode ser feito. E esse cálculo foi correto, por quê? Porque nesse intervalo aberto, menos 1 a 1, 1 menos x ao quadrado é maior que zero. Observem que se eu tivesse pego as extremidades, menos 1 e 1, esse valor aqui daria igual a zero, e eu não poderia fazer esse passo aqui, e isso tudo aqui não seria verdade, né? Mas como eu estou pegando só o intervalo aberto de menos 1 a 1, o valor disso é sempre maior que zero, já que nesse intervalo aberto, como o valor absoluto do x, ele é menor que 1, um valor menor que 1 ao quadrado, 1 menos um valor menor que 1, um valor menor que 1 ao quadrado dá um valor menor que 1 ao quadrado, um valor menor que 1 ao quadrado dá um valor menor que 1, 1 menos um valor que é menor que 1 dá maior que zero, isso é óbvio, né? Ok? Então, a primeira parte está provada, tá? Ela é contínua em todos os valores A, reais A, nesse intervalo aberto de menos 1 a 1, né? Para A maior que menos 1 e A menor que 1. Vamos ver agora aqui as extremidades. O caso A igual a menos 1 igual a igual a 1, a gente tem que considerar então agora os limites laterais. Para o 1, que é o extremo esquerdo, eu tenho que considerar o limite direito. O limite direito da função é quando o x se aproxima de, desculpe, menos 1. Para o valor menos 1, né, que é o extremo esquerdo, eu tenho que considerar o limite à direita, né, porque a esquerda não tem nada, a função está indefinida à esquerda. Então, para o extremo esquerdo, que é o menos 1, extremo esquerdo do intervalo, eu tenho que considerar a aproximação pela direita. Então, o limite de f de x, quando x tende para menos 1 pela direita é 1, e esse é exatamente o valor da função em menos 1. Basta substituir aqui na função, né? Se o x é menos 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 dá 0, raiz quadrada de 0 dá 0, 1 menos 0 dá 1. Tá? E para o lado, para o extremo direito, que é o 1, valor 1, como não existe nada à direita, eu tenho que considerar a continuidade lateral esquerda, né? E isso vale também é verdade, porque o limite de f de x quando x tende para 1 pela esquerda é 1, que é também o valor da função no número 1, tá? Então, ela apresenta continuidade no intervalo aberto, que foi a primeira coisa que a gente testou, aberto de menos 1 a 1, apresenta continuidade à direita no número menos 1, apresenta continuidade à esquerda no número 1, portanto, a função é contínua no intervalo, que é a conclusão que eu estou tirando aqui embaixo, a função é contínua no intervalo aberto, fechado, de menos 1 a 1. Está correto, então, ela é contínua nesse intervalo, ou seja, ela é contínua em todo domínio. Ela é contínua em todo domínio porque esse é o domínio da função. Ok, pessoal? Então, a aula de hoje para por aqui. Continuaremos o assunto continuidade de funções na próxima videoaula. Um grande abraço, tchau!